Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso ciclo de formação bíblica. Meu nome é Henrique e esse é o terceiro vídeo do nosso primeiro módulo. Junto com o próximo e último vídeo do módulo, nós vamos abordar agora a segunda pergunta que esse módulo propõe a responder, que é uma pergunta muito importante para nós, para toda a humanidade, em nosso entendimento, que é quem é Deus. Então nós vimos nos dois primeiros vídeos um pouco sobre a Bíblia, né? Sobre argumentos em favor da inspiração, da relevância da Escritura, e falamos também um pouco sobre o que é a Bíblia, né? E agora vamos analisar o que a Bíblia diz sobre o próprio Deus. Se ela é um livro inspirado por Deus, ela então é o lugar que nós procuramos as informações sobre quem é Deus. Nesse vídeo nós vamos olhar para o Antigo Testamento, que ele nos fala sobre Deus, e no próximo nós vamos olhar para o Novo Testamento. E nós vamos ver, como já falamos anteriormente, que entre os dois testamentos existe uma coerência inspirada por Deus. Ambos os testamentos vão dizer para nós as mesmas coisas sobre quem é Deus. Se você já leu a Bíblia, você deve ter percebido isso. Se você não leu ela inteira, eu te desafio, te recomendo a fazer isso, e principalmente fazer isso lendo do início para o fim. Você vai perceber algo muito interessante, que a Escritura Sagrada, nós vemos que Deus foi inspirando seus autores a escrever uma série de coisas, inclusive descrever quem é Deus para nós, e que essa revelação de Deus para nós, ela é progressiva. Então, do início da Bíblia para o fim, nós vemos Deus revelando quem Ele é para o ser humano, mas fazendo isso de uma maneira progressiva. Ele vai desenrolando um fio, um novelo, até o final do cânon, que para nós, né, no Novo Testamento, é o livro do Apocalipse de João. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos perceber uma progressão na revelação. Não que a revelação posterior do Novo Testamento contradiz a antiga, ela complementa e amplia, deixa mais claro. Então, por isso nós vamos começar do Antigo Testamento e nós vamos olhar também no próximo vídeo para o Novo Testamento. Então vamos lá. Vou ler no começo, né, no livro de Gênesis, diz assim, ó: o início da Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós já ouvimos muito essa passagem, né? Nós no Ocidente, nós cristãos, mas não sei se você sabe, eu falei anteriormente com você que a Bíblia foi escrita num contexto. E quando Moisés estava escrevendo essa revelação sobre a criação do universo por Deus, isso já revela algo de Deus, que Ele é Criador e Todo-Poderoso. Nós vemos algo mais que Moisés estava mostrando para nós. Naquele momento em que Moisés escrevia isso, o povo de Israel acabava de sair do Egito, de ser liberto da escravidão no Egito, estava indo para uma terra, na região que hoje chamamos de Oriente Médio, né? A terra de Canaã, e ali ao lado eu tinha Mesopotâmia, enfim, tinha vários povos, os babilônicos, os assírios, os próprios cananeus, e de certo modo, entre egípcios e os povos da região de Canaã, todos eles acreditavam que haviam diversas divindades e que as divindades geravam outras divindades, né? É uma ideia que a gente vai chamar de, na filosofia, na ciência da religião, na filosofia, de teogonia, né? Que é a origem dos deuses. Por exemplo, né? Que o caos era um deus. Alguns povos entendiam que o caos original era um deus, que as trevas originais eram outro deus, que o mar, as águas eram outros deuses, ou eram outro deus, e assim por diante. Acreditava que havia um deus marítimo, que era um grande animal marinho, e coisas do tipo. Então, quando Moisés narra para nós a criação de tudo, e vai dizer para nós, olha, realmente, no princípio tudo era caótico, e estava em escuridão, e a terra estava cheia, coberta por águas. Mas Moisés vai dizer para nós que essas coisas não eram deuses, mas eram coisas que o Deus verdadeiro e criador criou. Então é muito bonito quando a gente entende o contexto, que Moisés não só está revelando quem é Deus, mas está respondendo e corrigindo as visões distorcidas do seu tempo, que achavam que os mares, que as trevas, que várias coisas criadas por Deus eram deuses que haviam sido criados por outros deuses. Então Moisés está dizendo aqui
para nós e para eles na época, olha, existe só um Deus e Ele que criou tudo, né? O mar não é um Deus, o sol não é um Deus, as trevas não é um Deus, o caos original não é um Deus. Então, só nesse início da Bíblia nós já vemos que o panteísmo não é uma visão correta. O panteísmo crê que tudo é Deus, né? Moisés começa dizendo, não, há um Deus e há um mundo criado. Nós vemos que há um único Deus, então o politeísmo também é uma ideia equivocada sobre Deus. Nós vemos também que Moisés não fala que Deus nasceu ou surgiu, mas simplesmente Deus já estava lá desde sempre e Ele cria tudo. Então, o mundo tem um início, mas Deus também não tem um início, né? E aqui é interessante que nós vemos Deus criando tudo e na mesma passagem cita o Espírito de Deus. Ao longo da Bíblia nós vamos ver várias passagens mostrando para nós que, embora Deus seja um, Ele tem uma estrutura complexa, né? E aqui, no mínimo, nós vemos a ideia de ter um Deus, que é um, mas que tem também o Espírito de Deus agindo. Nós temos aqui duas pessoas, no mínimo, envolvidas nesse início da Escritura, sendo um único Deus. E se a gente continua a ler isso, nós vamos ver, por exemplo, ainda no livro de Gênesis, se a gente avançar um pouquinho em Gênesis 3, nós vamos ver aqui a famosa passagem do Jardim do Éden, onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, são tentados pelo diabo, e depois que eles desobedecem a Deus, dando ouvido ao diabo, em Gênesis 3:8, vai dizer que Adão e Eva ficam com medo e se escondem de Deus, porque eles ouviram a voz do Senhor andando no jardim. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer em outros lugares para nós que Deus é espírito. Deus não tem um corpo, mas aqui no Jardim do Éden, Adão e Eva se escondem do Senhor Deus que estava andando no deserto. E quem anda tem corpo, tem perna. E não só isso, em Gênesis 18, um pouquinho depois, na história de Abraão, apareceu, diz assim, ó, vamos ler um trecho. Gênesis 18, versículo 1. Depois apareceu a Abraão, né, apareceu-lhe o Senhor. Então Deus apareceu para Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Então Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Bom, e aí, um pouquinho adiante, olha aqui, diz assim, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Então olha que interessante, Abraão está lá sentado na porta da casa dele, no calor do dia, né, no meio-dia, 3 horas da tarde, e ele olha, 3 homens estão vindo. E aí esses 3 homens, né, você deve conhecer a história de Sodoma e Gomorra, 2 deles eram anjos, e um deles é chamado de o Senhor. E aí, um pouco adiante, diz assim, leia comigo aí, então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então olha que interessante, os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra e sabemos que eles foram lá para salvar Ló e sua família, porque Deus iria destruir aquelas cidades por causa do pecado excessivo delas. Mas o próprio Senhor fica diante de Abraão, conversando com Abraão. E no início nós vimos que esse Senhor foi chamado de um homem. Abraão viu 3 homens, 2 eram anjos e um era o próprio Deus em forma humana. O próprio Abraão, de novo, em Gênesis 22, na passagem que Deus fala para ele sacrificar Isaac, o seu filho. Deus fala, vai para esse lugar, leve o seu filho e sacrifique em holocausto a mim. Né? Você pode ler depois a história, a ideia não é ler as histórias aqui, você precisa ler a Bíblia, né, para poder acompanhar esses vídeos. Então você leia Gênesis 22, né, dê um pause se você não conhece essa história, pause o vídeo agora e depois volte aqui para ouvir o restante do vídeo. Então diz assim, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então o anjo disse a Abraão, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. Olha, esse anjo do Senhor está se autoproclamando Deus. Você fala, Abraão, não precisa sacrificar o seu filho, eu sei que você agora teme a Deus porque você não me negou o seu filho. E aí nós temos várias outras passagens onde a gente vê não só Deus, né, enquanto Deus invisível, que nós não vemos, que é Espírito, nós vemos também o Espírito de Deus, como lá na criação, e em várias passagens nós vemos essa manifestação visível em forma humana, muitas vezes chamadas de o anjo do Senhor, que também é referida como sendo o próprio Deus. Então é interessante que
muitos vão dizer que a ideia da Trindade, que o único Deus existe como três pessoas, o Pai, o Filho, ou também a Palavra de Deus, o Filho também é chamado a Palavra de Deus, o Verbo de Deus no Novo Testamento, e o Espírito Santo. Nós vemos isso que não é uma ideia cristã, isso não é uma ideia do Novo Testamento, mas se você olhar com cuidado, você vê no Antigo Testamento referências a Deus, ao Espírito de Deus, e há uma manifestação visível em forma humana também do próprio Deus, que quase sempre é chamada de o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Agora, mudando um pouco o assunto, da Trindade para um outro tema, no Salmo 139 nós vemos uma música, Os salmos são músicas. E aqui a gente tem um salmo muito conhecido que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E assim por diante. No finalzinho vai dizer assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, no ventre da minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. Então, olha que interessante, nesse salmo, às vezes na teologia você vai escutar lá: Deus é onipresente, onisciente, onipotente, esses termos teológicos. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que aqui nós temos tudo isso falado de uma maneira poética, na letra de uma música. Então vai dizer: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu penso, o Senhor sabia de toda a minha vida enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor sabe todas as coisas. Eu posso tentar ir para o céu, ir para os mais profundos abismos, o Senhor está lá. Não posso fugir do Senhor, do teu Espírito. Então nós vemos o Antigo Testamento mostrando para nós que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, e desde o início, como Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele também é o Todo-Poderoso, ou Onipotente. E para a gente passar para a parte final desse vídeo, uma outra coisa importantíssima da gente compreender: o Antigo Testamento não só diz os atributos de Deus, mas ele também tem várias e várias passagens, revelações sobre o caráter de Deus, quem Deus é. Porque uma coisa é entender que Deus existe, uma coisa é entender que Deus é o Criador, mas Deus é bom? Deus é mau? Deus é confiável? Muitas pessoas têm crise de fé, porque às vezes olham para Deus de uma maneira distorcida. E a Bíblia é o melhor lugar para nós corrigirmos qualquer visão distorcida sobre o caráter de Deus. E tem uma passagem muito interessante que está em Êxodo 34, que nós vamos ler. É uma passagem que Moisés está num diálogo com Deus, e diz assim: o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor Deus, é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Guarda a misericórdia com 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Agora aqui, o que estava acontecendo aqui? Moisés tinha pedido para Deus se revelar a ele. Moisés já interagia com Deus desde o Egito, aqui eles já tinham saído do Egito. E Moisés falou assim: olha, Senhor, eu quero te ver, eu quero conhecer o Senhor com mais profundidade, me mostra a tua glória. E Deus fala assim: você quer conhecer a minha glória? Eu vou revelar a você o meu nome. E aí o próprio Deus fala: eu sou o Senhor compassivo e bondoso, tardio em irar-se, que perdoo 1000 gerações dos que me temem, e visito o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até 3ª e 4ª geração. E aí essa passagem, ela tem a sua complexidade, mas ela é uma passagem muito importante para a gente entender o caráter de Deus. Então Moisés falou: Senhor, eu quero te conhecer mais intimamente. Deus fala assim: eu vou proclamar a você o meu nome. E aqui nós vemos que Deus não falou um nome, Ele não falou Jeová, Ele não falou Jesus, Ele não falou um nome,
ele não falou Deus. O que a Bíblia está dizendo? O que a linguagem bíblica fala para nós? Que proclamar o nome ou conhecer o nome do Senhor, na verdade é conhecer o seu caráter. O termo nome aqui fala de caráter, fala de identidade. O nome do Senhor é quem Ele é. E ao falar o seu nome, Deus está dizendo para Moisés, assim, na linguagem da época, né? Olha, eu vou revelar para você, Moisés, a essência do meu caráter. E essa passagem do Antigo Testamento revela a essência do caráter de Deus. E Deus vai dizer para nós que Ele é compassivo e bondoso. Essa é a grande característica do caráter de Deus. Deus tem compaixão. Deus, embora santo e justo e todo-poderoso, né, e excelente e maravilhoso e digno de toda honra, e tudo isso Ele é, ao se manifestar a Moisés dizendo assim, eu vou te dar uma revelação mais profunda de quem eu sou. Ele começa dizendo que eu sou o Senhor Deus compassivo e bondoso, ou cheio de misericórdia. Então, você pode crer que Deus tem compaixão e misericórdia da sua vida, da minha vida, de todos nós. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou tardio em irar-me. Às vezes você já me perguntou, não, mas Deus fica nervoso? Né? Deus fica irado. Na verdade, esse assunto ira, né? A ira de Deus, Deus se irou. Na verdade, esse uso do verbo irar na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ele é um termo ligado à ação de um juiz. Se você ler, por exemplo, no livro de Provérbios, você vai ver dizendo assim que a ira do rei, não provoques a ira do rei, porque na época o rei também era juiz. Ele decretava punições para os criminosos, por exemplo. Né? No Novo Testamento, por exemplo, Paulo vai falar assim, sujeitem-se às autoridades, porque ela é serva de Deus para punir em ira, ou vingar em ira os que praticam o mal, os criminosos. Então, os termos vingança e ira, na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, quando se referem a um rei, a autoridades, ou ao rei, a autoridade suprema, que é Deus, na verdade não estão falando de sentimentos. Eram as palavras que se usava à época para falar que um juiz julga um crime. Então, quando Deus está falando assim, eu sou tardio em irar-se, Ele está dizendo assim, eu não faço justiça na hora contra um crime, contra um pecado. Eu espero. Ele acabou de falar, olha, eu sou compassivo e bondoso. Eu demoro a trazer juízo. Eu espero as pessoas se arrependerem. Então, muitas pessoas leem o Antigo Testamento e falam assim, né? E falam erroneamente. No Antigo Testamento acontecia um pecado, Deus, fazia algo. E não é verdade. Na verdade, nós temos essa impressão do Antigo Testamento porque ele narra um período muito longo da história da humanidade. Muito mais que o Novo Testamento. O Novo Testamento narra algumas décadas, nem um século inteiro ele narra. E o Antigo Testamento narra milênios. Então, quando você pega milênios e comprime no Antigo Testamento, parece que Deus toda hora trazia juízo, mas não é verdade. A maior parte do tempo Deus aguardava às vezes décadas e décadas o povo de Israel pecando, às vezes sacrificando seus próprios filhos no fogo para deuses pagãos, para falsos deuses, e Deus não fazia nada, porque Deus é misericordioso. Deus demora em trazer juízo. E olha que interessante, ele fala, olha, e eu guardo a misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me temem. Quer dizer, eu nunca julgo. Né? O 1000 gerações aqui é como se você falasse assim, para sempre. Aqueles que se voltam para mim não vão receber juízo da minha parte, vão receber só perdão. E aí ele vai dizer assim, eu não inocento o culpado, porque eu visito a maldade dos pais de uma geração, na terceira ou quarta geração. Ou seja, Deus está dizendo assim, muita gente acha que essa passagem fala de maldição hereditária. Talvez você já ouviu falar disso. Mas isso não existe na Bíblia, maldição hereditária. Deus não pune um filho por causa do erro do pai. O que Deus está dizendo aqui é que ele fala, olha, eu demoro a trazer juízo, eu sou misericordioso. Às vezes uma geração começa a pecar. Né? E a gente via isso muito na história de Israel, aquela sociedade toda se perdia, os pais, a primeira geração que se perdia, se afastava de Deus. Deus não trazia um juízo, não trazia uma correção, ele esperava, e nascia a próxima geração, a segunda, nascia a terceira, e aí a segunda geração não mudava, continuava nos caminhos do pai, ela continuava a andar na iniquidade dos pais, aprendia o caminho errado dos pais.
A outra, os netos surgiam e cresciam e andavam na iniquidade dos pais, quer dizer, repetiam os pecados dos pais. E só depois aí de 3, 4 gerações que Deus fazia alguma coisa. Até ali Deus aguardava as pessoas se arrependerem. Então, todo o texto gira em torno do início. Ele fala, eu sou compassivo e misericordioso, eu demoro a trazer justiça. Eu deixo a injustiça existir, porque eu espero as pessoas se arrependerem. Eu espero vocês lidarem com a injustiça de vocês, os juízes humanos, as autoridades humanas, a polícia, os tribunais, né? Isso que Deus está dizendo para nós. Então Deus é maravilhoso, né? Então eu quero encerrar por aqui com esse nome de Deus, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que a misericórdia dele triunfa sobre o juízo, que ele quer que eu e você se volte para ele, que ele perdoa pecados, né? Essa é a essência do caráter de Deus. Então, poderia falar muita coisa aqui, né? Mas eu acho que o recado está dado. O Antigo Testamento traz para nós o caráter de Deus. Traz quem ele é, o seu poder, os seus atributos. E já no Antigo Testamento mostra para nós que Deus é um Deus misericordioso, que é um Deus bondoso, que é um Deus amoroso. Amém? Então, que Deus te abençoe e até o próximo e último vídeo do módulo.